Boa noite, gente. Começou o nosso sarau místico do Pelicano Deserto. Muito obrigado aí a participação daqueles que estão participando ao vivo. Eu estou aqui fazendo uma gravação para mim depois carregar no YouTube, né, para poder deixar para a galera também no YouTube que gosta, né, do sarau místico do Pelicano no Deserto. Essa semana teve um momento, né, de votação na Câmara, né, de um marco temporal, né? A gente precisa ficar inteirado também dos assuntos e a gente também contribuir aí com nossa, vamos dizer assim, com o nosso ponto de vista com relação a tudo isso que vem acontecendo. Mas vamos começar com uma letra muito bonita do Renato Russo, né? Índios, que é muito boa. Já coloquei aí no story, né? Com uma aberturazinha, com QR Code, né? Para quem quiser só mirar no QR Code, vai direto lá para as programações anteriores do Pelicano Deserto, do nosso sarau místico. E a gente vai começar então com essa letra maravilhosa do Renato Russo, que, né, representa aí a nossa cultura e nossos ancestrais, e mostra também um pouco daquela coisa do fazer, né, sem intenção nenhuma, né, e acabar entregando as terras todas. Mas é coisa do passado. Vamos lá. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era tudo por brincadeira, que só cortava sempre um pano de chão, de linho nobre e pura seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera, ao menos uma vez, que os mais simples fossem vistos como o mais importante, mas não deram espelhos e vimos o mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixar Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende, do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir nessa saudade que eu sinto, de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios,
não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir nessa saudade que eu sinto, de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar, mas não consegui. Renato Júnior Manfredini. É uma letra muito importante para a gente estar entendendo aí o que está acontecendo, né? Nosso Sarau Místico, ele trata de poesia, de música e também das nossas, do nosso entendimento tanto filosófico com relação à sociedade, como ela está sendo conduzida, e também com o que já está desgastado e para ser, vamos dizer assim, eliminado da nossa sociedade, para a gente poder seguir adiante com uma nova visão, com um novo entendimento. E essa questão sobre essa votação desse projeto de lei 490 de 2007, projeto antigo, né? Um projeto que restringe a demarcação de tribos indígenas. E ele vai datar do marco de uma coisa que a gente às vezes não entende, né, da parte da legislação, mas ele vai marcar o quê? Do dia 5, né, quando foi promulgada a Constituição. Então ele quer começar a contar dali a área das terras indígenas. Isso não é um fato. Não é, porque nós sabemos que eles já estavam aqui primeiro, muito antes de chegar às delegações portuguesas. Então, é fato que precisa ser revisto, mas vamos aqui a um entendimento mais dos dois pontos de entendimento com relação ao STF, que foi, né, quem estava a par do processo. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Essa tese surgiu em 2009, em parecer da Advocacia Geral da União, sobre a demarcação da reserva Raposo Serra do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado. Lá em 2003 foi criado a terra indígena Ibirama-Lacronô. Lacronhô, né? Deve ser a pronúncia certa, eu não sei muito bem. Mas uma parte dela ocupada pelos indígenas Xokleng e disputada por agricultores. Está sendo requerida pelo governo do estado de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal, no STF. E o argumento é o seguinte: é que essa área de aproximadamente 80 mil metros quadrados não estava ocupada em 5 de outubro de 1988. Dá para você entender que eles estão marcando de uma data com relação a documentos legislativos, não como realmente a história nos conta, né? Praticamente você está marcando pelaquela data, uma contagem. Os Xokleng, por sua vez, argumentam que a terra estava desocupada
ocasião porque eles haviam sido expulsos de lá. A decisão sobre o caso de Santa Catarina afirmará o entendimento do STF para a validade ou não do marco temporal em todo o país, afetando mais de 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão pendentes. Os argumentos favoráveis é o seguinte: em 2021, o ministro do STF, Nunes Marques, votou a favor do marco temporal no caso de Santa Catarina, afirmando que, sem esse prazo, haveria expansão ilimitada para as áreas já incorporadas ao mercado imobiliário. Aí você faz aí a sua análise e o seu ponto de vista com relação às demarcações e as questões, né, do mercado envolvido, né? Esses dias eu estava até comentando, né, eu fiz um comentário, coloquei lá esse ponto de vista e acho que é válido, né? Porque às vezes as pessoas não estão a par dessas questões com relação ao mercado imobiliário e a sua queda, né? E para ele ser renovado é preciso que você crie novos produtos. E aonde o mercado imobiliário atua é em terras, não tem outro local. Ele não vive o virtual. Enfim, ele precisa de mais áreas para produzir mais produtos para que se ofereça, né, no mercado. Eu não vou entrar muito no detalhe porque eu não gosto de política, nem gosto de confrontar, mas a ideia é essa, é clara, né? Dá para entender muito bem aqui, bem explicado agora nesse documento que eu pesquisei e peguei lá na Câmara, né? A fonte é a Câmara dos Deputados. O ministro avaliou ainda que, se o marco temporal, a soberania e a independência nacional estaria em risco. Ele destacou que é preciso considerar o marco temporal em nome da segurança jurídica nacional. Então, a parte toda jurídica, cartório, judiciário, enfim, tudo isso porque eles têm esse entendimento jurídico e esquecem, botam de lado a história, a antropologia, enfim, as coisas que realmente que dão o fato da existência de índios, bem antes de existir civilizações nessa área. Uma teoria que defenda os limites das terras a um processo permanente de recuperação de posse em razão de um esbulho. Esbulho é o seguinte: esbulho é a perda de uma terra invadida. O esbulho ancestral naturalmente abre espaço para conflitos de toda a ordem sem que haja horizonte de pacificação, disse o ministro. Então, esse esbulho é o que, vamos dizer assim, que conta a situação desse marco, né? Porque as tribos que estavam antes da promulgação da Constituição, eles podem ser, vamos dizer assim, desapropriados, né? Vão perder todo o direito da área. É uma coisa muito delicada por causa dessa parte jurídica. Segundo Marx, a posse tradicional não deve ser confundida com posse imemorial. Está aí agora o questionamento, né? Marx citou que a Constituição deu prazo de 5 anos para que a União efetuasse a demarcação das terras. Para ele, essa norma demonstra a intenção de estabelecer um marco temporal preciso para definir as áreas indígenas. O ministro também entende que a ampliação da terra indígena de Santa Catarina, requerida pela FUNAI, é indevida por se sobrepor a uma área de proteção ambiental. Enfim, então é muito delicado porque
Tem a questão ambiental, tem a questão da FUNAI, tem a questão da Constituição, né, do dia 5 de 1988. E aí fica esses noticiários, né? E a gente tenta ao máximo equalizar a situação para que todo mundo não entre em conflito e chegue a um denominador comum que seja interessante para todos, que seja benéfico para todos. É isso. Essa contribuição com relação aos indígenas, eu coloco-me a favor, né, porque a história já nos coloca muito bem que a gente tem que saber, né, que já estavam aqui muito antes de 1500, e devemos respeito. São os mestres, são os que estão colocando o contato exato que devemos ter com o meio ambiente, com a natureza, né, equilibrando aí, não fazendo mau uso, né, da parte das florestas, dos rios, né, das áreas que hoje são de preservação ambiental, mas que eles já preservavam bem antes de ter documento relacionado à preservação ambiental. Ele já tratava muito bem antes com seus cuidados. Tinham conflitos com outras etnias? Tinham, mas devemos ter o respeito e agora colocar, né, as condições corretas e, em paz e harmonia, organizar e prevalecer essa questão de que eles já estavam aqui primeiro e eles têm que sim manter essa cultura, porque a gente não pode esquecer as origens. A gente chama isso de tradição. A tradição a gente tem que mantê-la, porque daqui a pouco fica impossível de você fazer os contatos com as nossas origens, porque foram banidos todos os nossos índios ou então foram esquecidos. Enfim, e vamos agora dar continuidade ao nosso programa, né, Pericando Deserto com Sarau Místico, e pedir aí a que todos os nossos chefes de estados, nossos representantes no Senado, que é onde vai agora para ser votado, tenham consciência com relação à história, né, à antropologia, e fazer o que seja justo para que se mantenha a tradição indígena. Vamos continuar aqui com o nosso sarau místico, e aí eu trago agora um poema chamado Enraizar-se no Sagrado. Ele é assim: a fé enraizada no corpo moda o vaso, Atanor, estruturante para abraçar a totalidade alquímica da vontade transformadora. O corpo foi criado para dançar. A energia do movimento tem o poder de alinhar nossos sentidos. Estão em nossas células os códigos do despertar. E pelo ouvido biológico, que ouvimos os estalos mediúnicos existentes em cada ser humano. Uma dança altamente inspirada revela arquiteturas de movimentos completos. Em si, são perfeitos saberes perenes. Através do teor vibratório destas danças experimentaremos o impulso sagrado que nos enraiza em nós mesmos. A ciência esotérica fala de um alinhamento com o
Karana, uma antena por onde atraímos tudo o que é necessário ao caminho de volta. O sufismo fala de uma filosofia para o autoconhecimento e contato com o divino. Os divertistes rodopiantes. Um movimento sagrado contém a vibração perfeita que nos surpreende por percebermos fisicamente a presença de algo superior. O divertiste dança para o Criador. Isto pode parecer incompreensível ao observador. É um ato de reconexão com a força criadora. O corpo não é nossa morada eternal. É canal para que a alma consolide sua dança, a dança da leveza. O corpo absorve tudo do mestre interior. A maestria não impõe nada, nem mesmo a própria energia da luz. As mãos, em oração, têm o poder de moldar uma vontade superior. O que resta é a presença, o caráter. O artista vai fazendo sua história sem se preocupar com o que ganha ou perde. Os caminhos são árduos e confusos. Na sintonia amorosa, o eu elucidado não precisa dominar. Justamente, a arte é a superação do eu existencial para o self transcendente. O mergulho é infinito. É na dança. Exercitamos a união entre a terra e o céu, nosso duplo pertencimento. Por meio da arte podemos canalizar grande quantidade de energia divina. A força criadora em movimento dança os 5 elementos. Dançar pode ser a conexão com o vento, que é sopro e transparência do espírito. Dançar pode ser fluido como a água que tudo dissolve, purifica. Dançar é repousar no chão, adquirindo a firmeza perene de uma grande rocha. Dançar é também o festejo flamejante da luz do sol. Dançar é o éter do sonhador que acende. Aquele que se precipita pelos caminhos da dança precisa de paciência para subir a escadaria labiríntica do espírito, sempre pronto a emanar no corpo adestrado. O espírito pode ser o som que surge de uma vibração invisível. Também o movimento que se manifesta em deslocamento nasce do impulso. A duração de um movimento depende da energia impelida. A fluência orgânica da dança é como um rio, uma coreografia. Deve trazer a convicção de um grande arco, uma estrela, uma mandala. Dançar, para ser sincero, sendo amplo nas formas de agir, permanente na escolha do ser. Tudo que dói pode também libertar. O espaço transcendido contém a luz manifestada. Acordo cada passo. Pisar no chão é meu exercício de convicção cotidiana. Meu corpo precipita sua vontade de ser feliz. Dançar com o coração ajuda a entender a lógica de Loban, de que o espaço é o aspecto escondido do movimento e o movimento é um aspecto visível do espaço. Faz sentido dizer que a energia existente no universo é que nos interpreta.
Atrás de todo mistério existe uma verdade muito simples. Diz Marcel, dançar é uma atividade delicada e mesmo dentro dos momentos de extrema pulsão, transcendemos a carne e os ossos pela verdade do movimento. Esta verdade agradece as articulações do corpo e sua natureza. O gesto expressivo transmite uma energia de força comunicativa imediata. Ganha sua total presença quando impulsionada pelos ritmos do coração. A minha alma, nômade, foi se deslocando não somente em diversos territórios, permutando através de diversos universos, moldei uma idiosincrasia muitas vezes parecendo contraditória, para afirmar a qualquer custo minhas incoerências dentro dos sistemas esmagadores. Encontro coerência quando reagrupo identidades. A arte vai reunir tudo. O sistema fica sempre aberto. Reflete a busca apaixonada pela essência, que imprime o desejo silencioso de manifestar a razão de existir. A experiência corporificada de uma oitava eleva a consciência para a vida ascendendo noutro ciclo, carregando os grãos de areia das dunas, alguns saberes para as escalas seguintes. Isto porque a lei das oitavas, que rege o processo, imbrica sempre em um novo início. O acasalamento com a arte ilumina. Esta experiência aponta os primórdios da humanidade para o êxtase. A única condição é a liberdade, que não elimina precisão de gesto. Pelo contrário, de uma forma ou de outra, o enredo de nossa história é formatado em parte por nós mesmos. A outra parte vem nos acasos. Esse poema é uma pesquisa que eu fiz, mas eu não encontrei o autor desse poema. E aí tem algumas referências, né, sobre o Atanor, né, que também é chamado de forno cósmico. É um forno utilizado na alquimia para fornecer calor para a digestão alquímica. Era considerado o forno filosófico, que deveriam permitir a obtenção da pedra filosofal. Esse poema é uma alquimia, uma transmutação. Ele fala muito nesse transcender da coisa, do sistema, e ele mostra, né, que a arte é o que nos liberta. Enfim, é um poema muito bonito. Eu não encontrei aqui a fonte, mas fica aí depois para a gente fazer pesquisa. O outro poema é do mestre Rumi. É muito bonito, eu gosto muito de Rumi. Tem um poema dele que é assim, muito, muito legal. Esse poema de Rumi, vou ver se eu consigo lembrar ele todo. A Letícia Sabatella faz uma interpretação muito bonita dele. Dentro deste mundo há um outro mundo. Impermeável são as palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem em tetos e paredes. Até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por outros lugares,
basta expressar o desejo. Fixo olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele imenso bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparas um fausto banquete. Aqui, todo ser gera um anjo, e quando me vês subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo, viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água na cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar este céu, esta morada, este jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, traduz, diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. É muito, muito lindo. De Rumi, a voz de Letícia Sabatella fica maravilhoso. Eu gosto muito, né, de fixar ele, né, e poder declamá-lo, né? É muito bonito. O outro poema de Rumi é assim, esse eu ainda tenho que fixar, que eu peguei para pesquisa. Ele é do Masvani, é um livro só de poesia de Rumi, que eu pego um pouquinho de uma lida, faço. É muito grande, tem acho que umas 300 páginas. Vamos lá. O conhecimento é a convicção oposta à opinião. Pouco alguém pode saber, salvo o homem espiritual, que tem em seu coração a pedra de toque da verdade vital. Os outros, oscilando entre suas opiniões, voam para seu ninho com uma só asa. O conhecimento tem duas asas. A opinião, uma só. A opinião é fraca e voa desequilibrada. O pássaro, que só tem uma asa, logo cai ao chão, voando novamente 2 pulos ou mais. Esse pássaro da opinião, com uma só asa, vive alcançando voo e caindo, na esperança de alcançar seu ninho. Quando escapa da opinião e vê o conhecimento, esse pássaro ganha 2 asas e as abre. Depois anda erguido no caminho reto e não curvado ou arrastando-se. Ele voa alto com 2 asas, como o anjo Gabriel, livre de opinião, de duplicidade e de palavras vãs. Embora o mundo inteiro diga a ele: estás firme no caminho da fé em Deus, ele não se torna por isso mais ardente. Nem sua alma elevada desvia-se de sua rota. E embora todos lhe digam: estás no caminho errado, pensas que és uma rocha, mas não passas de uma folha de relva.
Ele não volta a cair na opinião por suas censuras, nem se ofende com sua malevolência. Não, mesmo que o mar e as montanhas gritassem, dizendo: tu estás casado com o erro, ele não recairia, nem um pouco em vãs imaginações, nem se aborreceria com as censuras de seus inimigos. Muito bonito também esse poema, né? E para encerrar, o meu, que eu tenho que estar toda hora mesmo colocando ele para fora para poder ele fixar bem que é preciso. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples no mundo cheio de vaidades e modelos aos quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta, privando-se dos prazeres ilusórios que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando. Pode ser contrário aos costumes do cotidiano viver e assim adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão. Tem que focar na luz divina, que o Senhor Jesus nos ensina no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que eu recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade, e oferecer de bom coração este modelo, sem exigir que o sigam, aos deveres de pai de família, à educação dos filhos e realizar o trabalho da alma. Muito obrigado a você que participou do nosso Pelicano no Deserto ao vivo, que é o nosso sarau místico, todas as sextas-feiras. O meu muito obrigado. Tenhamos aí uma ótima noite. Eu vou continuar fazendo as postagens no Story, porque ainda tem algumas poesias e músicas para serem colocadas que eu vou carregar. E vou carregar também o que eu estou terminando de gravar aqui no YouTube para deixar à disposição aos meus participantes, aos meus seguidores, aos meus colegas de aula. Porque assim, o programa Pelicano Deserto é o aluno fazendo a apresentação para os colegas também aluno, porque eu não sou mestre de nada. Eu só sei que nada sei, como dizia o nosso mestre Sócrates. A gente precisa trabalhar com essas ferramentas novas de tecnologia e oferecer, né, o melhor que a gente tem, né, para poder passar, e conforme a gente vai trabalhando, à medida do tempo, a gente vai aperfeiçoando. Não é um programa com seu cenário, com toda a sua produção, com todos os seus colaboradores que precisa realmente, mas enfim, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa aqui. A gente não, eu falo gente, mas é tudo que a gente tem que ter de habilidade, né, que a gente possa estar aplicando, a gente vai fazer para poder levar um conteúdo que seja prazeroso, que seja novidade, aproveitando aí que
o Instagram, YouTube, Facebook, dão essa oportunidade. Se a gente tem alguma coisa para falar, para poder colocar, né, para o público, para aqueles que estão, né, ouvindo, às vezes tem uma mensagem que vai despertar. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, e eu vou continuar agora só nos stories. Um abraço. Vai comer. Tá, tô terminando aqui, obrigado. Deixa Delícia. eu só encerrar aqui.